Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, amado, amada. Voltamos ao tempo comum. No dia de ontem, celebramos a grande solenidade de Pentecostes, o Espírito Santo de Deus que vem, que desce para nos dar força, nos encorajar, assim como deu força, encorajou, motivou os apóstolos e eles, com esta coragem, anunciaram a boa nova, anunciaram o Cristo que ressuscita. E agora, novamente, voltamos ao tempo comum. A igreja, ela divide o tempo com alguns ciclos, né? Os ciclos com um tempo, né? O primeiro ciclo, o primeiro tempo da igreja é o tempo do advento, lá em dezembro, quando a igreja se prepara para o tempo do Natal. Então, nós vemos as igrejas com o roxo, a coroa do advento, com as 4 velas, né? Onde celebra ali a espera do menino Jesus que vai nascer. Depois a igreja vem no tempo do Natal, onde Jesus nasce, onde ele se encarna, o verbo que se faz carne. Depois nós entramos novamente no tempo comum, fazemos a abertura do tempo comum e nós damos uma pausa no tempo comum para fazer o tempo da quaresma. E aí são 40 dias, onde Jesus vai para o deserto, e ele passa neste deserto 40 dias, 40 noites, jejuando em oração, para vivenciarmos a Semana Santa. Depois, com o grande tríduo pascal, nós damos abertura ao tempo da Páscoa, que são 50 dias celebrando Cristo que ressuscita. E nós concluímos o tempo pascal no dia de ontem com a grande solenidade de Pentecostes. Então, nós adentramos novamente no tempo comum e a igreja, ela já começa este tempo, celebrando esta grande mulher, esta grande mãe, que é a memória da bem-aventurada Virgem Maria. E por que a igreja celebra logo no dia depois de Pentecostes a memória da Virgem Maria? Para nos mostrar que Maria está presente na história, na vida dos apóstolos. Maria está intimamente ligada no início do cristianismo ali, na igreja nascente, dando força e encorajando. Então, ela não abandonou. Ela estava ali. Então a igreja, com essa grande memória, né, abre novamente o tempo comum, né, nessa celebração. E celebrar Maria como mãe da igreja, ela é intercessora, né, modelo de discipulado, né? Então celebrar Maria não é simplesmente colocar Maria acima de Cristo, não é nada disso, né? Mas compreender a missão que o próprio Jesus lhe confiou na cruz. Mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe, né? E Maria, ela vai nos lembrar nas bodas de Caná, fazer tudo o que ele vos disser. Então a liturgia de hoje, né, passa por 2 passagens profundamente importantes, né? A promessa da salvação, lá no livro do Gênesis, e a entrega de Maria ao discípulo amado no Evangelho de João, né? Então você que tem a sua Bíblia, já vai marcando aí Gênesis, capítulo 3, versículo de 9 a 15, e depois pula para o versículo 20. E Evangelho de João, capítulo 19, versículos de 25 a 34, né? Então essa liturgia de hoje vai nos presentear, vai nos
trazer esta grande memória, essa grande recordação de que nós não estamos sozinhos. Por mais que o pecado, lá no início do Antigo Testamento, nos afastou, nos distanciou de Deus, no Novo Testamento nós temos esta garantia de uma vida junto de Deus novamente, não é verdade? E como é bom meditarmos e contemplarmos isso. E ali nós vamos perceber, no Gênesis capítulo 3, versículo de 9 a 15, o que vai nos dizer. Veja bem o que vai dizer a leitura. Deus chamou o homem. Onde estás? Disse ele, ouvi teu passo no jardim. Respondeu, e tive medo, porque estou nu e me escondi. Ele retornou, e quem te fez saber que estava nu? Comestes então da árvore que te proibi comer? O homem respondeu, a mulher que tu puseste junto a de mim me deu da árvore e eu comi. E Yahvé, o Deus, disse à mulher, que fizestes? E a mulher respondeu, a serpente me seduziu e eu comi. Então Deus disse à serpente, por que fizestes isso? És maldita entre todos os animais domésticos e todas as feras selvagens. Caminharás sobre o teu ventre e comerás poeira de pó todos os dias de tua vida. Amados, o pecado entra no mundo, mas Deus não abandona a humanidade. Então aqui nesta leitura nós vemos, o pecado entrando por uma desobediência. O texto nos apresenta uma ruptura de intimidade do homem para com Deus. Então, um ser humano criado para viver em comunhão, agora experimenta o medo, vergonha, divisão. Quando Deus o pergunta, onde estás? Onde estás, Não é porque Deus desconhece o lugar de Adão, mas Deus faz essa pergunta para levar o homem a reconhecer a condição espiritual. O pecado do ser humano afasta de Deus. E Adão, antes de caminhava livre com o Senhor no jardim, agora se esconde. E aqui é interessante perceber que ele não reconhece o seu pecado. Ele transfere, joga para o outro. Quando Deus pergunta, Adão, onde estás? Me escondi. Por que você se escondeu? Você comeu do fruto da árvore, você comeu a árvore. A mulher que tu me deste, a mulher que tu colocou na minha vida. Então, às vezes é mais fácil apontar o dedo para o outro. Foi o outro, a culpa é do outro, a culpa é só do outro. E aí, Deus pergunta para a mulher, por que fizeste isso? E ela vai dizer, a serpente, a culpa é da serpente. Então, muitas vezes é difícil nós reconhecermos nossas fraquezas, nossas limitações, e aí culpamos o outro, apontamos o dedo para o outro. Não é verdade? E aí, um vai jogando para o outro. A culpa é de um, a culpa é do outro. Quantas vezes no casamento, no relacionamento, o outro que errou, o outro que está errado, é o outro que tem que mudar, e eu não dou um passo para que isso aconteça. Então, é esse conhecimento que Deus faz para nós. Olha, muitas vezes nós nos afastamos, não vamos à igreja, não participamos da comunidade porque eu sou pecador, não mereço, eu não sou digno, não é verdade? Quantas vezes acontece isso conosco? E aí nós vamos deixando isso tudo nos afastar. Então, os padres da igreja refletiram essa passagem e Santo Irineu afirmava que toda a história da salvação é um processo de restauração da humanidade, uma humanidade decaída. Segundo Santo Irineu,
Assim como Eva participou da queda por sua desobediência, Maria participa da redenção por sua obediência. Né? Santo Irineu, ele vai escrever: o nó da desobediência de Eva foi desfeito pela obediência de Maria. Olha que bonito! Eva ouviu a voz da serpente, Maria ouviu a voz de Deus. Eva duvidou da palavra divina, Maria respondeu: faça-se em mim segundo a tua palavra. Eva trouxe a desobediência, Maria acolheu a vontade de Deus. Por isso, a tradição da igreja chama Maria de Nova Eva. Por uma, entrou o pecado, entrou a desgraça, por outra, entrou a bondade, a graça de Deus. Dois contrastes. Enquanto a primeira Eva participa, então, do pecado que entra, Maria coopera com a entrada da salvação. Como é bonito percebermos, na verdade. Os santos padres também chamavam esse texto de proto-evangelho. Né? Por quê? Porque o anúncio da Boa Nova, mesmo após o pecado, Deus já promete um Salvador. A vitória final não será da serpente, mas de Deus. E aí nós vemos Maria, essa figura belíssima aos pés da cruz. A mãe que permanece fiel, não é verdade? A mãe que permanece fiel junto com seu filho. O evangelista João vai dizer que Maria estava caída, desesperada ou revoltada. Ele fala que Maria não estava nenhuma dessas formas. Mas como é que Maria estava? Maria estava perto da cruz, de pé, porque ela confiava naquele que haveria de ressuscitar, de salvar o seu filho. Então, nós vemos que Maria não se desespera, mas ela, claro, a dor do silêncio, a dor de uma mãe vendo o filho sofrer, o filho ser crucificado, mas ela se mantém ali. Ela não sai, ela não foge. Né? Hoje vivemos numa sociedade em que muitas vezes nós fugimos da cruz, nos afastamos. O mundo nos ensina a abandonar tudo aquilo que traz sofrimento, não é verdade? Tudo que me causa dor, sofrimento, aqui. E quantas pessoas abandonam a fé por dificuldades? Quantas pessoas abandonam a igreja porque elas acham que não resolve, e a fé é o que nos sustenta, a fé é o que nos mantém de pé. Quantos desistem da família, quantos desistem do matrimônio, quantos desistem de uma vocação, porque tem medo de enfrentar, de permanecer de pé, porque não compreende que Deus está. E Maria nos ensina que precisamos permanecer de pé, mesmo diante do sofrimento. Maria não compreende tudo o que está acontecendo, mas ela confia. Ela sofre, mas não abandona. Ela chora, mas continua acreditando. Maria nos ensina que a verdadeira fé não existe apenas nos momentos de alegria, mas também nas horas da cruz. E quantas vezes nós queremos só alegria e não queremos passar pela cruz? Quando você, no seu relacionamento, no seu matrimônio, lá diante do altar, na alegria, na tristeza, na saúde e na doença. E aí, enquanto está a alegria, está tudo maravilhoso. Quando vem a tristeza, aí repensa, não era isso que eu queria. Quando está com saúde, é maravilhoso. Quando vem a doença, eu não aguento, isso não é para mim. E aí desistimos, abandonamos, né? Porque às vezes é mais fácil abandonar do que permanecer fiel. E aí Maria, aos pés da cruz, Jesus sem força, olha e fala: olha, mulher, eis aí o teu filho, eis aí a tua mãe.
entregando a igreja, entregando seus filhos ali para ela, porque ela cuida, ela zela. E Maria nos ensina a caminhar junto ao seu Filho Jesus. E como é bom caminhar com Maria. E naquele momento acontece algo muito maior, mais simples, de ato de cuidado. Jesus não estava apenas preocupado com o futuro maternal de Maria. Os padres da igreja compreenderam ali que entregavam Maria como mãe espiritual para todos os discípulos. Quando eles encontrassem dificuldade, encontrassem medo no caminho, eles sabiam a quem recorrer, e era no colo da mãe, era nos braços da mãe, com certeza. Então o discípulo amado representa cada um de nós. Eis aí a tua mãe. Quando nós estamos passando por dificuldades, aonde que nós recorremos? No colo da mãe. É a mãe que nos ajuda. Então o evangelista vai dizer, e ele termina a cena, um significado muito bom, quando o lado aberto de Jesus, com aquela lança, e sai sangue e água. Os padres da igreja enxergavam ali que o nascimento sacramental da igreja, São João Crisóstomo ensinava que a água representa o batismo, o sangue representa a Eucaristia. Assim como nasceu de Eva o lado de Adão adormecido, a igreja nasce ao lado aberto de Cristo na cruz. Então, amados, o coração aberto de Jesus na cruz, também entregamos a Ele o nosso coração, a nossa vida. E hoje, celebrando esta memória da mãe que nos acompanha, que está junto, caminhando conosco, peçamos a ela que não nos abandone, mas que nos ajude a passar, muitas vezes pelo sofrimento, que nós também não entendemos e não compreendemos. Que Nossa Senhora nos ajude nesta caminhada. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.